Opa! Existe uma máxima que vai ser repetida aqui ao longo do livro 2 da trilogia 1Q84, que vai dizer que se você não consegue entender uma coisa sem explicações, significa que você vai continuar não entendendo. E, como tantos outros elementos metalinguísticos que vão compor essa obra aqui do Haruki Murakami, essa vai ser uma ideia norteadora para o tipo de experiência que nos aguarda aqui nessa obra, principalmente nesse segundo volume. Então, como eu já mencionei lá no vídeo sobre o livro 1 aqui da trilogia, que aliás eu vou deixar linkado aqui embaixo, caso você ainda não tenha assistido e queira ver. Isso aqui foi originalmente concebido como um livro só que publicado em 3 partes. Então, nessa segunda parte aqui, não existem muitas reviravoltas, nem muitas explicações, mas toda aquela atmosfera mais surrealista de um sonho dentro de um sonho, que a gente viu muito lá no livro 1, ela vai se adensando e vai se condensando em uma coisa muito mais sólida, muito mais objetiva aqui no livro 2. Aqui, portanto, a gente vai conhecer mais diretamente os papéis do Tengo e da Umami dentro daquela trama toda envolvendo o tal do povo pequenino, que cada vez mais vão sendo expostos como os arquitetos ali daquela realidade alternativa de 1Q84. Portanto, o que vai acontecer aqui é que é verão ali em Tóquio e a nossa jovem assassina de aluguel, a Umami, está se preparando para o que seria a sua última missão. Então ela precisa assassinar o líder do Sakigake, que é aquela seita lá que a gente ouviu falar também no livro 1. E esse líder, ele serve, portanto, como um porta-voz do povo pequenino ali no 1Q84. E, entre outros absurdos, ele vai tirar os seus poderes, a sua energia vital ali de hábitos, de rituais muito macabros que envolvem, portanto, relações sexuais com meninas pré-púberes. Então, tudo já foi organizado ali pela patroa da Umami, né? Aquela senhorinha muito rica que financia as missões dela. Então, tudo já foi planejado para que, assim que ela termine ali o serviço, né? Assim que ela acabe com a vida daquele homem, ela desapareça para sempre da face da terra, dado o fato de que ela vai assassinar o líder de uma organização muito perigosa, de gente muito influente. A Umami vai precisar sumir para sempre do mapa, ela vai precisar assumir um novo rosto, um novo nome, sumir para sempre de Tóquio, deixar qualquer resquício daquela vida que ela conhecia anteriormente para trás e de forma definitiva. Paralelo a isso, a gente vai ter o Tengo, né, que depois de participar da composição do livro que se tornou best-seller, um livro, o Crisálida A, que cantou a bola da existência do tal povo pequenino para o mundo inteiro, o Tengo vai tomar uma decisão aqui de procurar a Umami. Então, apesar da presença ali da Fukairi na casa dele, aquela estudante misteriosa, né, do ensino médio, que é autora também aqui do Crisálida A, e que a gente descobre que, na verdade, não era uma ficção, mas seria uma espécie de autobiografia dela. Apesar da presença dela ali, apesar do surgimento também de um figurão, que faz uma proposta meio indecente ali pro Tengo, ele quer subsidiar a carreira literária dele, em troca, portanto, do que seria o seu silêncio a respeito do povo pequenino. Um figurão que, inclusive, se mostra muito perigoso à medida que ele demonstra que tem conhecimento de vários aspectos ali da vida do Tengo. E apesar também da relação ali com seu pai senil, que também vai ser explorada aqui, apesar de tudo isso, o Tengo, ele está adensando ali o seu entendimento sobre o seu propósito ali no 1Q84, e o seu propósito é encontrar a Umami. Enquanto algumas perguntas são respondidas aqui no livro 2, outras tantas vão seguir norteando aqui o entrever inteiro. Então, primeiro a gente pode se perguntar quem afinal é o povo pequenino, porque mesmo tendo mais detalhes aqui sobre ele, a gente está muito longe de entender de fato o que seriam esses seres. Outra pergunta também seria, é possível que o Tengo e a Umami eles retornem para o seu mundo real, para aquela Tóquio lá de 1984? E afinal de contas, por que existem 2 luas no céu ali no 1Q84? Agora que ambos os heróis eles entendem de maneira mais irrevogável, estão naquele universo paralelo, passado então todo aquele tom introdutório do primeiro livro, do livro 1, em que eles ainda estão se entendendo como partes daquela nova realidade. Então aqui o Tengo e a Umami finalmente vão entender o seu principal objetivo ali dentro, e seria encontrar o outro. Eles se conheceram quando ainda criança, ali no colégio. Eles não tiveram uma relação muito longa, eles nem ao menos trocaram muitas palavras, mas foi um encontro do qual eles nunca esqueceram. Foi um amor de infância que perdura até os dias de hoje. Tanto o Tengo quanto a Umami, eles guardam essa imagem muito profunda e muito importante para eles, um do outro. E sendo assim, eles vão, portanto, entender individualmente
que precisam um do outro ali naquele universo. Eles são dois personagens que se tornam peças-chave aqui nessa trama, porque eles são dois intrusos. Eles não deveriam estar ali, e não só a presença deles, mas a consciência deles de tudo que está se passando, está claramente indo contra o interesse do povo pequenino, ou de qualquer que seja a força que opere ali um Q84. É necessário existir esse tipo de imagem para que as pessoas continuem a viver. Uma imagem que possui um significado que não se pode explicar por meio de palavras. Há quem diga que vivemos em função do desejo de entender o que esse algo tenta nos dizer. É o que eu acho. Para deixar as coisas ainda mais trágicas, o Tengo e a Umami vão entender que salvar a vida um do outro pode significar também que eles nunca vão poder se encontrar. Principalmente a Umami vai ter essa consciência. Salvando a vida do Tengo ali naquele universo, né? Salvando a vida do Tengo, do povo pequenino, ela vai compreender, portanto, que talvez nunca mais vá reencontrá-lo. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse volume aqui, né, vai ser a maneira ali, no grande clímax, como que o Murakami vai aproximar aquela ideia de sexo e de morte como catarse, ambas, então, colocando os seus protagonistas como agentes ativos da situação. E eu não estou tentando fazer nenhuma piada de cunho sexual com isso, mas a gente vai ver ali, por exemplo, enquanto a Umami, ela está ali nos finalmente para ceifar a vida ali do líder do Sakigake, após também descobrir várias verdades sobre o povo pequenino e sobre o 1Q84. Paralelo a isso, a gente vai acompanhar o Tengo tendo a sua própria experiência epifânica, enquanto ele está engajado ali numa relação sexual com a Fukairi, uma relação bem estranha. Então, durante aquele coito ali, ele vai ter uma visão bem elucidativa do que pode ser entendido ali como a sua missão naquele universo paralelo. Vão ser dois momentos que vão criar uma rima muito interessante ali sobre os protagonistas. Eu acho muito interessante essa abordagem que o Murakami tem do erótico, porque ele vai trazer o sexo como uma coisa bem objetiva, bem logística até, mas ao mesmo tempo vai trazer também uma coisa mais erótica, mais sensorial. Então, em certo momento, ele vai dizer aqui, por exemplo, como que a ereção ali do Tengo vai ser como velas de um navio que estão se eriçando, ou algo assim. É muito engraçado. Trata-se de um princípio básico, válido em qualquer mundo. Neste mundo de 1Q84 ocorre o mesmo. Quando o povo pequenino começou a manifestar essa força poderosa, automaticamente começaram a surgir forças contrárias a ela. Foi exatamente no momento em que se manifestava essa reação que você foi transportada para 1Q84. O Murakami também vai estender esse realismo que opera de uma forma muito discreta aqui nesse seu universo, ao introduzir a existência ou a ideia de duplos, que seriam ali, né, versões duplicadas das pessoas que são geradas em crisálidas de ar. Ou seja, esses duplos, ou dotas, como eles vão ser chamados aqui no livro, vão passar um tempo ali se gerando nesses casulos até se formarem e também assumirem parte ali naquele universo. E, mais além disso, também vai ficar muito implícito aqui que foi justamente a ficção do Tengo que transportou tanto ele quanto a Umami para aquele novo universo. Mais uma vez, a coisa metalinguística acontecendo. Outra ideia que vai se solidificando aqui é como que o 1Q84 se revela como uma realidade alternativa, simplesmente porque alguns indivíduos conseguem enxergar fios invisíveis que sustentam a lógica ali do seu funcionamento. Explicando melhor, mais uma vez, não é que seja um universo em que seu funcionamento ou algum elemento em particular seja absurdo. Isso, se você desconsiderar, né, a existência do povo pequenino. Aquilo se torna um universo alternativo a partir do momento em que você para se deter em detalhes. Não é uma realidade paralela em que coisas absurdas acontecem. Muito pelo contrário, os absurdos são absurdos que acontecem no mundo real, no mundo que nós conhecemos. Quando ele traz, por exemplo, o Sakigake, que seria essa instituição muito perigosa, muito secreta, ele vai também traçar um paralelo ali, por exemplo, com outras religiões aqui do nosso mundo, que é de conhecimento geral também, que praticam coisas até muito semelhantes. Além de, claro, violências que são dispersadas a mulheres e a crianças, que são muito naturalizadas ou completamente ignoradas. Esse romance, portanto, seria até mesmo uma antítese do surrealismo, ali, por exemplo, do Lewis Carroll, no Alice do País das Maravilhas, em que os elementos são dispersados de forma mais aleatória, sem maiores conexões. Há uma tentativa aqui por parte dos personagens, principalmente do Tengo, que é o escritor, de dar
corpo e sentido ao que está se passando ali à sua volta. E como eu já mencionei, aqueles paradoxos lá do livro 1, eles vão ganhando contornos mais objetivos quando o Murakami introduz, por exemplo, aquela famosa máxima da arma do Chekhov, ao literalmente dar uma arma ali para sua heroína Umami, uma arma que, seguindo ali os princípios de composição do autor russo, precisará ser disparada até o final aqui da história, porque, afinal, nenhum elemento numa história de ficção deve ser gratuito. O fazer literário, né, assim como a lógica que opera aqui o universo de 1Q84, por mais surreal que seja, também funciona seguindo regras. Para finalizar aqui, para além desse panorama geral do bem e do mal que está por trás dessa trama, nesse livro 2 a gente vai ver temas se rearranjando também de uma forma muito mais direta, muito além daquela vibe de conspiração e de suspense. Você vai ter a solidão e o amor genuíno entre duas pessoas se sobrepondo a qualquer dificuldade que os acomete. Você vai ter o sacrifício por quem se ama. Então é isso, eu gostei bastante dessa continuação. Ele ainda é um livro parcimonioso, mas aqui as coisas estão acontecendo continuamente e se encaminhando para esse clímax que, sinceramente, eu tô bem longe de sequer cogitar qual poderia ser. Mas, como essa máxima aí que eu falei no começo do vídeo, se você precisa de explicações, provavelmente vai continuar sem entender nada. Então, eu estou sem expectativas nenhuma pro que vai rolar aqui. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários o que você acha dessa saga aqui do Murakami, se você já leu também. Eu já tô me preparando para ler aqui o terceiro volume, né, o livro 3, que deve aparecer também aqui muito em breve. E é isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.